Quero agradecer a vocês, família, presença, nosso querido pastor Daci, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, pastor querido. E nesse momento vou dar a palavra à nossa querida Osana de Noronha. Que bom Seja estar aqui. bem-vinda. Coisa boa estar aqui, gente. Osana, Gente, desculpa, filha. Eu preciso falar com tu depois. por favor, liga ou manda um áudio para mim. Eu estava Eu, buscando quem foi que falou, mas eu não sabia. é só eu. Deixa eu fazer uma consulta. Você me ajudar. Decisão aqui. Se Obrigada. puder, prazer. Tá Beijo. bom. Obrigada. Gente, hoje nós vamos continuar nossa leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 22, que fala sobre a escola e o professor. Vocês sabem que as pessoas que assumem responsabilidades não devem ser pessoas inexperientes. Não devem ser. Por quê? Aqui ela estava fazendo uma colocação falando sobre a escola paroquial de Battle Creek. E ela falou que essa era uma parte importante da vinha a ser cultivada. Você vai falar, mas não é Battle Creek é onde eu estou. É verdade. Mas a nossa missão como professores, porque todos nós somos alunos e professores. É como uma escola paroquial a nossa vida, dentro de casa, é na igreja, é na vizinhança. O que deve ter uma pessoa que lida com qualquer ramo que ela, qualquer coisa que ela vai ter que fazer? Ela diz assim: tem que ter uma mentalidade bem equilibrada e um caráter simétrico. São necessários aos professores de qualquer ramo. Professor de qualquer ramo, gente. Não é só professor da escola. É em casa. Nós lidamos o tempo todo com pessoas que estão nos ensinando e estão aprendendo as duas. Não confieis essa obra às mãos de jovens senhoras e homens jovens, que não sabem como tratar com mentalidades humanas. Aí eu perguntaria, se você fosse fazer uma análise profunda sua, você sabe lidar com mentalidade humana? Não vou falar da dos outros, você sabe lidar com a sua cabeça? A cabeça da gente é complicada, é ou não é? É muito complicada. Isto tem sido um erro e tem trazido males às crianças e jovens sob seus cuidados. Eu não sei como é que é fora do Brasil, mas no Brasil há uma terceirização da educação dos pais para professores que não têm experiência nenhuma. E agora parece que virou moda ser taxado como autista ou TDAH. Até eu levei esse título. Aí eu ri. Eu falei, se com 70 anos me taxaram de TDAH agora, depois que eu já completei minha missão, eu vou continuar assim. Não tenho o que fazer. Eu só não quero piorar. Mas, se isso não vai fazer diferença na minha vida. Entre crianças e jovens existem todas as espécies de caráter com os quais tratar. Tem mente impressionável, isso é verdade. Qualquer coisa como uma exibição apaixonada por parte da professora pode atalhar sua influência para o bem. Vocês percebem como é importante nós termos conhecimento para a gente saber se a nossa influência não está sendo positiva ou negativa.
sobre os estudantes que lhe dão o nome de educadora. E será essa educação para o bem presente e para o eterno bem futuro das crianças e dos jovens? Esta é a correta influência a ser exercida sobre eles para seu bem espiritual. Estava conversando com meu filho mais velho, que mora aqui no Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro, e ele falou para mim assim: mãe, eu estou lendo um livro sobre psiquiatria. Muito impressionado que as mulheres, 3% sofrem de algum tipo de psicose. 3%. E os homens, 5%. Eu falei, mas será que esses dados são mais contemporâneos? Ou ele já está um pouco ultrapassado? Porque agora é uma coisa absurda. Todo mundo está com algum desequilíbrio. E a gente percebe que isso tem tudo a ver com o estilo de vida. Tudo a ver. A água que se bebe, ela é à base de cloro e flúor. Só que essa gente, tanto cloro, eles são depositados no cérebro, produzem demência. Olha só, olha o caminho que nós estamos. Você pensa, é só a água que eu bebo? E a água que você toma banho? Você sabia que quando você vai tomar banho, a água clorada, se você fechar a janela e fechar a porta, por causa do calor lá dentro, você inala aquilo mais rápido ainda. Muito mais rápido. Ou seja, você está impregnando ainda mais seu cérebro, favorecendo, além das doenças psíquicas, também facilitando o caminho para o câncer. E como é que a gente lida com um professor irritado? Ela diz assim: cada professor tem seu próprio traço peculiar de caráter sobre o qual vigiar, a fim de que Satanás não se sirva dele como um agente seu para destruir almas por seus traços de caráter não consagrados. A única segurança dos professores está em aprender diariamente na escola de Cristo a sua mansidão, sua humildade de coração. Então o próprio eu se ocultará em Cristo e ele tomará humildemente o jugo de Cristo, convencido de que está tratando com sua herança. Vocês já pensaram que não existem duas impressões digitais iguais? Nem gêmeos idênticos, univitelinos, aqueles que nasceram na mesma placenta, eles não têm as impressões digitais iguais. É diferente. Imagina, se eles que vieram. Então, como que a gente não deve tratar com essa gente? Mas a gente tem que se lembrar de uma coisa. Para você lidar com os outros, primeiro você tem que aprender a lidar com você. Como está a sua vida? Devo declarar-lhe de ter-me sido mostrado que nem sempre têm sido postos em prática os melhores métodos no trato dos erros e mal entendidos de estudantes, e, em consequência, almas têm sido postas em perigo, perdendo-se mesmo algumas. Professores de mau gênio, movimentos imprudentes, dignidade própria têm feito má obra. Não existe forma de vício, mundanidade ou alcoolismo que tenha efeito mais daninho sobre o caráter, amargurando a alma, pondo em cortejo males que suplantam o bem,
do que paixões humanas não postas sob o controle do Espírito de Deus. A ira, o sentir-se melindrado, agitado, jamais compensará. Vou contar uma experiência para vocês que eu vi no Rio de Janeiro. Me chamou muita atenção e vale a pena se lembrar daqui. Na igreja que eu assistia, um jovem convidou uma menina que estava fora da igreja para ir para a igreja. E a menina foi na igreja com um vestido, estava de manguinha, mas a menina é muito bonita, com um corpo chamativo, mas o vestido estava curto. E uma irmã da igreja, esposa do primeiro ancião, viu a menina e chegou para ela e sabia que a menina, filha de gente da igreja, mas está fora da igreja. E falou assim: não tinha uma roupa melhor para você vir na igreja? O jovem que a convidou não tinha visto, chegou lá e ouviu, a menina veio contar. O jovem impetuoso foi falar com a esposa do ancião. Mas falou de uma forma, perguntou para ela: se ela viesse aqui, quem vai entrar no céu? São as pessoas que estão vestidas, ela não está indecente. A saia só está um pouco acima do joelho, mas não é uma micro saia. A senhora prefere que ela entre na igreja vestida com topless ou que ela vá para o inferno vestida do jeito que ela está? A irmã foi e perguntou para ele: por que ela está pensando em vir de topless para a igreja? Vocês percebem como a gente precisa ter fineza para conversar com as pessoas, para entender as coisas. A gente tem que estar muito conectado com Deus, porque mesmo fazendo o certo, a gente pode agir errado. Mesmo fazendo certo. Né? A menina nunca mais voltou na igreja. Nunca mais. Ela está totalmente fora da igreja. Quando filhos pródigos são excluídos do reino de Deus devido ao caráter desleixado dos que alegam ser cristãos. Ai, a boca, ai, a boca. Ciúme, inveja, orgulho, sentimentos descaridosos, justiça própria, suscetibilidade, suspeitar mal, rispidez, frieza, falta de simpatia. Todos esses são os atributos de Satanás. Os professores depararão com esses defeitos no caráter dos estudantes. É tremenda a tarefa ter de tratar com isso. Mas, ao buscar eliminar esses males, o obreiro tem frequentemente contraído atributos semelhantes que têm maculado a alma da pessoa com quem está tratando. Vocês vejam como é importante a gente se conhecer. Por isso que Paulo escreveu: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós precisamos de um temperamento equilibrado. Os mestres que trabalham nessa parte da vinha do Senhor precisam ser senhores de si mesmos. O que é senhor de si mesmo? Você sabe o que é isso? É você não se afetar quando você for maltratado. E também não se afetar quando for super elogiado. É fácil isso? A gente se afeta quando a gente é maltratado.
Mas será que a gente se mantém humilde quando a gente é super bem elogiado? De modo a dominar o temperamento e os sentimentos, mantendo-os sujeitos ao Espírito Santo. Devem dar provas de possuir não uma experiência unilateral, mas um espírito bem equilibrado, caráter simétrico. Sabe quando a gente vai aprender isso? A gente vai estar em processo, mesmo que a gente morra, vai estar em processo. Porque a única coisa que a gente vai levar para o céu vai ser o caráter, não vai ser a roupa, a casa, a comida, estilo de vida, nada disso. O que vai levar para o céu vai ser o caráter. É importante a determinação de aperfeiçoar-se. As vantagens de um professor podem ter sido limitadas, de modo que ele poderá não possuir habilidades literárias tão altas como se poderia desejar. Eu conheço pessoas que não têm escolaridade nenhuma, mas têm uma fineza de trato com as pessoas que deixa muito letrado a desejar. Todavia, se ele tem um conhecimento verdadeiramente profundo da natureza humana, se tem genuíno amor por sua obra, apreciação de sua grandeza e decisão de se aperfeiçoar, se ele está disposto a trabalhar fervorosamente, perseverantemente, compreenderá as necessidades de seus discípulos e, pelo seu espírito de simpatia e progresso, inspirá-los a prosseguir, procurando guiá-los avante e para cima. Agora, escuta, nem metade das faculdades mentais é usada, nem metade. É importante que tenhamos escolas intermediárias e secundárias. De nosso país e do exterior estão a chegar muitos pedidos urgentes para que se enviem obreiros, moços e moças, os que se encontram em meia idade. E, efetivamente, todos os que são capazes de empenhar-se no serviço do Mestre devem exigir de sua mente tudo o que puderem, no sentido de se prepararem para atender a esses pedidos. Pela luz que Deus me deu, sei que não fazemos uso das faculdades de espírito nem com metade da diligência que cumpriria empregar-se no esforço de nos habilitarmos para maior utilidade. Vocês vejam a necessidade de a gente estar o tempo todo estudando. Hoje de manhã, não sei quantos de vocês estudaram a lição da Escola Sabatina de hoje. Aliás, a conversa de sábado foi muito boa, sabia? Muito boa mesmo. A lição da Escola Sabatina de hoje fala exatamente sobre a mudança, a renovação da mente. Você entender o propósito de você ter uma mudança, uma renovação da mente, seu estilo de vida, na sua maneira de agir. Por quê? Porque isso vai impactar outras pessoas, através de, primeiro, impactar a sua vida. Então, o que a gente deve fazer? Combinar o natural com o espiritual e alcançar as mais altas realizações. Meu pai dizia assim, mesmo que você viva 100 anos, você nunca deixa de aprender. Meu pai morreu com 76 anos. O natural e o espiritual devem ser associados nos estudos de nossas escolas. É importante ter uma formação acadêmica? Muito. Mas o que adianta você ter uma formação acadêmica se você não tem conhecimento do que existe fora do alcance dos nossos olhos, da guerra entre o bem e o mal? As atividades da agricultura ilustram as lições bíblicas. Nossa, eu estou aprendendo a mexer com terra agora. Não sei muita coisa, mas estou aprendendo, estou gostando da ideia.
As leis obedecidas pela terra revelam o fato de que ela está sob o excelso poder de um Deus infinito. Os mesmos princípios regem o mundo espiritual e o mundo natural. Separai a Deus e sua sabedoria da aquisição de conhecimento e tereis uma educação claudicante. Sabe o que é claudicante? Manca e unilateral. Ou seja, só vai para um lado. Só que quando a gente vai para a escola da vida, você lida com pessoas num todo. Não é só que estudaram e passaram pelas melhores escolas. Não. São pessoas que têm uma história de família, são pessoas que têm uma história de vida. E agora, no mix desse processador, vai se juntar com você, que também tem outra história de vida e outra história de família, e tudo conviver um bom relacionamento. É fácil isso. E mais que isso, se preparar para a eternidade. É fácil isso. Os mesmos princípios regem o mundo espiritual e o mundo natural. Separai a Deus e sua sabedoria da aquisição de conhecimento e tereis uma educação claudicante e unilateral, morta para todas as qualidades salvadoras que dão poder ao homem de modo que seja incapaz de obter imortalidade por meio da fé em Cristo. Vocês acham que uma pessoa com uma educação que vai só no sentido acadêmico, mesmo que ela tenha fé em Cristo, ela vai conseguir a salvação? Vai ser uma educação claudicante. O autor da natureza é o autor da Bíblia. A criação e o cristianismo têm um só Deus. Todos os que se empenham na aquisição de conhecimento devem almejar atingir o mais alto grau de progresso. Avancem eles tão depressa e tão longe quanto puderem. Seja o seu campo de estudo tão amplo quanto possam abranger as faculdades, tornando a Deus sua sabedoria, apegando-se àquele que é infinito em conhecimento, que pode revelar os segredos ocultos durante séculos, que pode sorver os problemas mais difíceis para as mentes que creem naquele que é o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível. A testemunha viva para Cristo, prosseguindo em conhecer ao Senhor, saberá que como a alva será a sua saída. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifa. Por meio de honestidade, laboriosidade, mediante o devido cuidado do corpo, aplicando todas as faculdades mentais na aquisição de conhecimento e sabedoria nas coisas espirituais, toda alma pode ser completa em Cristo, o qual é o modelo perfeito do homem completo. Vocês percebem? Você fala assim, mas não tem condição, Osana. Já estou muito velha. Osana, que isso? Isso não tem mais jeito para mim. Todas as pessoas. Eu vou fazer 70 anos. E Deus está falando para mim, Osana, tem jeito. Se hoje, a lição de ontem fala para a gente que a gente deve aprender a aproveitar as oportunidades. Que oportunidades? Oportunidades de você crescer, ouvir, falar quando necessário, sabe? Mesmo você lida com pessoas que foram compradas por um preço muito alto, e eu também, e únicas, sem duas impressões digitais diferentes. E, no entanto, será que a lição de hoje tem umas perguntas terríveis? Nós estaríamos prontos para adentrar os portais eternos do jeito que a gente está? Nós estamos
prontos para conviver com a sociedade dos anjos, do jeito que a gente está. Aquilo que eu estou ensinando é aquilo que eu estou vivendo? Ou eu estou dizendo, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Se hoje ouvirdes a sua voz, não fecha o ouvido, não. Atende, porque oportunidade, gente, só passa uma vez, não passa duas, não. Diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus. Essa é um conselho que Deus está dando para nós adquirirmos experiência enquanto ainda estamos aqui. Se a gente tem o hábito de responder, ser mal criado, ou procrastinador, que é isso? Deixa para amanhã, amanhã eu faço, amanhã. Nós estamos jogando fora a oportunidade que Deus está nos dando. Então, se hoje você ouviu essa fala, e você também quer firmar um compromisso com Deus, e dizer, Senhor, eu preciso de mudança. Miserável criatura que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se você está na mesma situação que eu, coloque-se de joelho para a gente falar com Deus e pedir misericórdia, mesmo lembrando que as misericórdias dele se renovaram para conosco hoje de manhã. Você está disposto à mudança? Mas lembra, toda decisão tem um preço. Lembra disso. O preço, a luta maior não é contra os outros, é contra a gente. Nós estamos numa guerra feroz que só vai acabar quando a gente tombar ou quando Jesus voltar. Ele ainda não completou a boa obra que começou na gente. Vamos falar com ele agora, vamos? Querido Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Nós viemos aqui, Senhor, nesse meio de tarde, quando lá no santuário se fazia o sacrifício da tarde, para nós buscarmos, em primeiro lugar, misericórdia, porque somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Depois pedir para o Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados e o Senhor renove a nossa mente. Nós fomos resgatados do mundo do pecado, mas queremos ser restaurados à tua imagem e semelhança. Para isso, Senhor, entregamos nós, colocamos aos teus pés o nosso eu. O meu eu é muito difícil. Eu sou uma pessoa difícil e eu peço que o Senhor me mude. Mas aqui está um grupo, Senhor, que, como eu, reconhece a necessidade de um Salvador, porque se sente pecador. Pai, o Senhor conhece o nosso coração e sabe a nossa estrutura e sabe que somos pó. Não há bem nenhum em nós. Mas, como a tua palavra diz, e o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, por favor, Senhor, atende o nosso clamor. Transforma a nossa maneira de pensar. Renova a nossa mente. Transforma o nosso caráter. Tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, para que o Senhor possa habitar nele. E fazer com que a nossa natureza seja renovada, seja transformada e possamos refletir o caráter de Cristo para as pessoas com quem entrarmos em contato. Erramos, muitas vezes erramos, mas, Senhor, perdoa a nossa ignorância. Tenha misericórdia de nós quando negligenciamos cumprir o dever sabendo que temos que fazer. Nos dê força, domínio próprio, para a gente negar o nosso eu e fazer um assim, diz o Senhor. Nos dê uma tarde abençoada, um resto de tarde, noite, para nossos queridos que estão na Europa. Que eles possam ter uma noite de repouso reparador.
E nós, Senhor, possamos ter a companhia do Espírito Santo e a presença dos santos anjos na nossa vida, para que Jesus volte logo, como desejamos. Mas queremos estar com as vestes brancas, não queremos estar como aquele homem que entrou sem estar com a veste nupcial. E ouvirmos do Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pai, eu sei que o Senhor pode fazer por nós muito mais do que eu sei pedir ou pensar, mas na certeza de que a oração que nós estamos elevando aos céus já foi ouvida, Senhor. Nós confiamos em tuas promessas, que elas já estão se cumprindo na vida de cada um de nós. E quando Jesus voltar, Senhor, todos nós estejamos prontos para receber. Perdoa mais uma vez, te pedimos as nossas faltas e dá-nos a tua paz, a certeza de sermos ouvidos. Nós agradecemos e pedimos por Jesus. Amém.